NFL etc 92, terça-feira, 21 de junho de 2022. Eu sou o Ticas e estamos de volta mais uma vez, batendo o nosso ponto semanal com as notícias mais relevantes e também com as nem tão relevantes assim da NFL. Hoje com um desfalque importante, é verdade. Nosso decano Wally precisou se ausentar alegando motivos profissionais, mas dizem as más línguas por aí que ele pode ter se dado mal andando de bicicleta com pedaleira, tal qual o presidente americano. Idoso não pode fazer essas coisas, gente. Vamos tomar cuidado aí, vamos atentar para os riscos da bike com pedaleira depois de uma certa idade. É melhor evitar, se puder, evitem. Então quem me acompanha hoje para brilhantar este podcast, com suas análises psicológicas abalizadas, com suas metáforas descabidas, é ele, Luiz Vitorino, o nosso Magal. Ô Magal, você que é da família, você tem alguma informação de bastidor aí sobre a ausência do seu cunhado? Como que foi a semana? Curtiu o título do Golden State Warriors na NBA? Ou mesmo você simpatizando aí com os 49ers, você não liga pra essas coisas? Você acha que não tem nada a ver, uma torcida é uma, a outra é outra? Como que você tá? Fala, meus amigos do NFL, etc. Eu, sincero, Ticas, eu não sou muito desse lance de compartilhar torcidas, não, cara. Assim, para começo de conversa, eu vou ser sincero, eu não tenho muita paciência para basquete. Podem me criticar à vontade, mas eu acho um jogo meio enfadonho. Porque esse negócio de pontuar lá, pontuar cá, pontuar lá, pontuar cá, pontuar lá, pontuar cá, é um negócio que me incomoda um pouco, me deixa meio assim... Não tem aquela emoção da pontuação, né? A emoção da pontuação é mesmo... o time vai fazer 110 pontos num jogo, pô. De 2 em 2, praticamente. Então, assim, podem me julgar à vontade, me criticar, não tem problema. Tá? Eu não estou dizendo que eu estou certo, gente. Eu só estou dizendo que eu, particularmente, não gosto muito de basquete. Então, eu confesso que eu me sinto até, às vezes, um pouco de fora. O pessoal fica lá, pô, que o Steve Curry isso, que não sei quem é aquilo, e eu fico meio... ok, né? Sobre o Wallace, eu não sei, Ticas. A informação que eu tenho é que ele tá com outros velhos. É isso que eu consigo te dizer. Ele tá junto de outros velhos. Mas detalhes mais precisos aí só realmente semana que vem, se ele voltar, né? Voltar. Eu acho que tá rolando um lance meio cocum, né? Já começaram com referências antigas. Tá meio um cocum, né? O velho com os outros velhos. Uma reunião de idosos. Exatamente. Vamos ver. Qual será o coletivo de idosos? Fica a dúvida aí. Será que existe um coletivo de idosos? Praça, boa. Ticas sempre na ponta da língua. Então, já começar dando boa noite para os nossos amigos que já estão online na nossa gravação. O Flávio Venâncio, o Brócolis Gostosinho, sempre ele, e o Marco Túlio já chegou com pedras na mão para falar de quem? Ele mesmo. Mas calma que a gente vai chegar lá, Marco. Calma. Então não tem Oli, mas tem formato tradicional. Então você já sabe, hoje é dia de Headlines, Treta na TL e TD ou Fumble. A notícia do dia: 20 das 24 vítimas que processaram o Deshaun Watson aceitaram o acordo oferecido pelo jogador. Claro que ainda não foram divulgados os números, até porque deve ter rolado aquele famoso acordo de confidencialidade, mas para quem, até semana passada, estava dando entrevista dizendo que queria ir até o final, que queria comprovar a inocência, até que o Deshaun Watson e a equipe dele mudaram de ideia rapidinho, e essa adesão quase total ao acordo, a grande maioria das vítimas aceitou. Acho que essa adesão pode até ser considerada uma vitória para o Deshaun Watson. Agora a discussão volta ao cálculo da eventual suspensão que a liga deve aplicar ao jogador. 2 episódios atrás, a gente estava apostando que, por conta dos últimos desdobramentos, que a marreta poderia vir mais forte, que a punição poderia ser mais pesada. Você acha que agora o cenário muda de figura de novo com esses acordos, Magal? Agora era tudo que a NFL queria. A NFL já estava naquele miguezinho maroto de, não, se não der nada criminal, é o famoso quem somos nós para julgar, né? Que você fala logo antes ou logo depois de ter julgado a torta e a direito, né? Então, ou você começa com quem somos nós para julgar, ou você termina com quem somos nós para julgar, e no meio você faz julgamento à vontade. A NFL faz exatamente a mesma coisa, né? Não, se não tiver nada na esfera criminal, quem somos nós para julgar o comportamento de um cara que vai dar dinheiro para a liga e que daqui a 2 anos, 1 ano e meio, a gente já esqueceu o que fez?
nós não vamos julgar, né? Eu não julgo, olha aí, eu também não julgo as vítimas, porque quem está do lado de fora tem esse senso de justiça a qualquer custo, né? De eu vou até o fim, em nome da verdade, não sei o quê, mas a gente sabe que o mundo real não é bem assim que funciona, né, Ticas? E aí, às vezes, a vítima se vê numa situação em que ela mesma já está tão desgastada daquilo que ela quer resolver. Literalmente, ela perde as forças. O que me chateia bastante, dentre outras coisas, é que muitas vezes o próprio sistema judicial, os advogados, eles se aproveitam disso, né? Eles sabem que a pessoa vai cansar, então eles vão forçando a barra, vão demorando, vão atrasando, vão botando empecilho para a pessoa cansar, e a hora que ela cansa, eles assinam um cheque e está resolvido o problema, né? Eu não sou especialista em direito, inclusive é uma área que eu acho bem chata, para ser sincero, Deus me livre ter que trabalhar com direito, mas eu acho que certas coisas não deveriam ser passíveis de acordo. Simples assim. Você foi acusado de... você cometeu um dano patrimonial, um negócio assim. Beleza, senta num acordo lá e resolve. Agora, tem coisas que não podia ter acordo, entendeu? Talvez até tenham coisas nos Estados Unidos que não tenham acordo, né? Eu acho que homicídio não deve ter acordo. Só que precisa esticar, então, se realmente esse for o caso, precisa esticar essa lei aí para abarcar outras coisas, né? Porque se esse tipo de acusação tem acordo, aí fica difícil, né, cara? E, infelizmente, a gente já sabe qual que vai ser o rolê na NFL, né? Nada aconteceu, está tudo resolvido, famoso Celso Russomano, né? Tá bom para ambas as partes, Celso Russomano aqui agora. Pronto. E, infelizmente, vai ser isso aí. E o fato de aceitar um acordo, mesmo que cada história tenha sua peculiaridade, cada vítima tem uma história diferente para contar, só que aí uma coisa que o Marco comentou aqui no chat, acaba gerando uma mudança na percepção da opinião pública de que, então realmente que o Watson falou que ela só queria o dinheiro, aí ó, essa galera foi e aceitou o dinheiro. Então abre margem para esse tipo de conversa e que acaba revertendo um pouco da opinião que estava majoritariamente contra o Watson. Agora a galera já fica assim, peraí, por que elas não quiseram ir até o final, aceitar acordo? Eu acho que não cabe a gente de fora julgar, cada um sabe o tamanho do problema e o valor que faz valer a pena você sair desse métier, sair desse imbróglio todo. Imagina você abrir a imprensa a qualquer momento, todos os dias, agora com a temporada se aproximando, você só ouve falar do seu caso e você é tratado como um número ali, né? Não são todas que trouxeram o seu nome e a sua história a público, então você é tratado como um número e fica esse vai, não tem multa, você ouvindo isso o dia inteiro. Então, acordo de confidencialidade, aceitou um valor, se sentiu reparado, acho que é o seu direito de seguir a sua vida e não querer tratar mais disso. Mas eu entendo que uma parte da opinião pública fique nesse meio do caminho. Por que 4 decidiram seguir até o final e 20 aceitaram o acordo? Eu acho que em breve a gente vai saber até essa questão de valores, não que mude a questão da opinião pública, que pode ter ficado um pouco com o pé atrás. Agora, eu acho que muda sim a disposição da NFL na punição do Watson. Eu acho que se estavam considerando suspendê-lo pelo ano inteiro, ou deixar ele afastado recebendo, ou suspender o contrato pelo ano todo até se resolver, eu acho que agora 4 eu acho que é muito pouco, vai dar margem para muita especulação. Eu acho que agora aquela suspensão ali de 6 a 8 jogos tá parecendo um cenário mais viável para essa punição aí. O que você acha? Com certeza, com certeza. Para a NFL foi o melhor dos mundos, cara. Foi o melhor dos mundos, porque vai reduzir muito a magnitude do quanto se fala disso na mídia, vai facilitar qualquer ação de abafar o caso que a NFL vai querer fazer, e é inegável que se você fosse ali perguntar no pé do ouvido para a NFL o que a NFL gostaria que acontecesse, é que todas fizessem acordo para fechar essa conta, passar régua e temporada 2022. E vamos embora. E vida que segue, vamos fazer dinheiro. Agora, tanto a gente não pode cair nesse conto da NFL e esquecer do Deshaun Watson. Não é para esquecer do Deshaun Watson. O Deshaun Watson está marcado. Fez acordo, não fez acordo, não interessa. Ele está marcado. Ele é bandido. Tá? Entrou lá no balaio de Kareem Hunt, de Tyreek Hill, entrou e não sai mais. Está preso lá no balaio.
Do nosso lado aqui, a gente também tem que lembrar que as vítimas não estão no mesmo lugar que a gente está para pensar, para tomar decisões, né? Às vezes a gente acha que a pessoa está igual a gente está aqui, né? E aí, Tica, você aceitaria o dinheiro ou não? Pô, eu nem fudendo, eu ia até o fim, que se lasque. Só que a pessoa, a vítima, ela está em outra situação completamente diferente. Ela tem advogado falando de um lado, ela tem advogado falando do outro, ela tem parente, ela tem família, ela tem imprensa, As ela outras tem vítimas, às vezes, tentando influenciar de as alguma forma. outras vítimas tentando influenciar e não dá para você se segurar nessa ideia de que no fim das contas a justiça vai ser feita, porque tem um monte de casos aí em que a justiça não foi feita, em que a pessoa foi até o final, as provas eram contundentes e por uma tecnicalidade, por um detalhe, por uma besteira, a pessoa não foi condenada. E ficou por isso mesmo. Assim. Vou dar um exemplo bem simples aí que eu vi esses dias, inclusive recomendo. Uma série na Netflix chama Hunt for the Last Con Man. Agora eu não vou lembrar o nome direito, tá? Mas até o fim do episódio aí eu acho o nome. Que conta a história de um cara que ele fingia, lá no Reino Unido, ele fingia que era do MI6. Na época lá que estava aquele conflito com o IRA e tal. E ele simplesmente pegou, ele tinha um modus operandi assim, ele pegava umas pessoas, né, estudante, não sei o quê, ele dizia que era do MI6, né, do Serviço Secreto Britânico, e que eles tinham que fugir porque o IRA estava atrás deles. E naquela época o IRA fazia muitos atentados, estava por muita violência, as pessoas acreditavam. Ticas, simplesmente tiveram pessoas que ficaram nessa pegada com ele, fugindo de um lugar para o outro por 10 anos. 10 anos. E o cara só sugando o dinheiro das pessoas. Que ele dizia assim, ó, para continuar mantendo a sua proteção, o MI6 precisa de mais 20 mil libras, de 30 mil libras. E ele sempre tinha como alvo gente que tinha dinheiro. Aí, cara, e ele fazia isso com várias pessoas. O cara foi julgado por sequestro. Você sabe por que ele não foi condenado? Ele foi condenado, depois ele foi liberado da prisão. Sabe por que ele foi liberado da prisão? Porque as pessoas não foram contra a vontade delas. Elas foram convencidas por ele. Então, o advogado dele conseguiu provar que, olha, não teve sequestro, elas não estavam contra a vontade. Elas foram porque elas quiseram ir. Pô, mas por 10 anos, pressão psicológica, assédio moral. Mas elas estavam lá porque elas quiseram. Elas podiam ter, qualquer hora, ter saído e ter voltado para casa. O cara simplesmente está na rua, Ticas. Hoje, 2022. O cara está na rua. Na rua. Então, não dá para a gente achar que, não, a justiça vai ser feita, se Deus quiser, vai pagar. Às vezes não vai. Às vezes não vai. Então, como a gente não sabe os detalhes, eu prefiro não julgar quando a pessoa aceita um acordo. Nem eu acho que quem aceita o acordo, no fim das contas, estava por conta do dinheiro, nem eu acho que quem faz o acordo, não é o caso do Deschamps, tá? Mas nem eu acho que toda pessoa que faz o acordo é porque, no fundo, era culpado mesmo e queria se livrar. Às vezes a pessoa também só estava cansada, estava exausta, e como a gente comentou lá no início desse rolê todo do Deschamps, às vezes, para o cara que é famoso, que é atleta, financeiramente é mais jogo o cara pagar, mesmo estando errado, mesmo estando certo, é mais jogo ele pagar, abafar o assunto, morrer a nota e tocar a vida, do que ele ficar lá insistindo que não foi, porque é aquele negócio. Você não precisa ser condenado para ter o prejuízo, né? Se sai lá uma reportagem, Ticas é acusado de desviar dinheiro da Caixa Econômica Federal. Se você for liberado depois, descobriu que não foi você, não vai aparecer na primeira página do jornal, Ticas é absolvido da acusação, gente, ele é honesto. Não vai. Você já foi acusado. Você já vai ser o cara que foi acusado e que, entre aspas, estava metido com uns desvios de dinheiro aí. É isso que vão lembrar de você, infelizmente. E para fechar e respondendo ao Marco mais uma vez, num grupo de 20 que aceitaram o acordo, pode ter gente que está em depressão, que não aguenta mais falar nesse assunto, que se traumatizou de tal forma que prefere até não seguir mais até na busca por essa justiça que pode também não vir e se livrar logo desse problema, aceitando uma reparação financeira. Pode ter aproveitado no meio, que foi lá, seduziu e entrou no bolo,
porque já sabia que ele tinha esse modus operandi. Então, eu prefiro acreditar na boa fé dessas pessoas, que elas não chegariam a esse ponto do processo, dessa exposição por conta simplesmente de dinheiro, né, às 20, mas eu também entendo que é muita gente. Pode ter alguém ali que não esteja com as mesmas intenções. Agora, não cabe a gente julgar, a gente está muito longe. E outra, é preferível uma eventual aproveitadora ser considerada uma vítima de fato do que uma vítima de fato ser considerada uma aproveitadora. Então, na prática, na dúvida, eu vou sempre ficar do lado da vítima. Eu nunca vou questionar se ela aceitou o dinheiro porque ela estava querendo ser Maria Jusey, querendo ganhar a grana. Não, para mim, esse senso dessa dúvida à distância não vale. Então, para mim, aceitar o acordo é um processo que é cabível na justiça americana, funciona assim, a parte civil lá, e segue o jogo. Vamos ver o resultado das outras 4. Vamos ver. Rob Gronkowski anunciou sua aposentadoria oficial pela segunda vez, com direito a textão no Instagram, homenagens de antigos companheiros e tudo mais que tem direito. Então hoje a gente viu o mesmo filme que a gente já tinha visto lá em 2019. Você acha que dessa vez é pra valer? Dicas, eu acho que isso aí é tão pra valer quanto a última turnê do Kiss. A primeira última turnê do Kiss que eu me lembro é dos anos 2000. E eu já fui, acho que nos 2 shows do Kiss depois disso aí. Se não me engano, acho que foi antes da pandemia, 2019, eles saíram em uma outra turnê, que era a última turnê, que acho que era End of the World, End of the Road. Eles devem ter, assim, umas 4 ou 5 últimas turnês aí na carreira. Então, eu acho que o Gronkowski é a mesma coisa. Se o próprio agente dele falou que se o Tom Brady chamar ele volta, eu não sei nem para que perder tempo anunciando essa aposentadoria. É só para atrapalhar o pauteiro aqui do NFL de certo. Tá com muita cara de que ele não tá querendo pegar aquela ralação de training camp naquele sol de Tampa, no meio do verão lá, no final de julho, começo de agosto. 3 semanas de porradaria todo santo dia, treino em 2 turnos, nossa, turno integral. Com o Tom Brady enchendo o saco. Nossa, o Tom Brady é pau quebrando, é trabalho. Exatamente. 24 horas por dia, né? Tá com muita cara também que ele pode virar assim, não, temporada regular não, gente. Olha a nossa divisão aqui tá tranquila, vamos pro playoff. Aí, quando tiver chegando no playoff, me faz uma proposta. Porque é bom lembrar que o O.J. Howard foi pros Bills. Então sobrou o Cameron Brate lá nos Bucks e mais 2 calouros que eles draftaram. Draftaram 2 tight ends. Eles podem precisar do Gronkowski. Pode chegar ali, vai levando banho-maria, chegou no playoff, opa, Gronk, aí, o que você tá arrumando? Tá de bobeira? Agora, a gente tá vendo a banalização das aposentadorias na NFL. A primeira do Gronk foi assim. Absurdo. A do Brady não precisa nem falar, porque 40 dias parece sacanagem, parece brincadeira. O Julian Edelman, desde que anunciou a aposentadoria, todo mundo tá assim, e aí, vai pra Tampa ou não vai? Será que para mesmo? Então esse negócio de aposentar e desaposentar, e outros casos aí que a gente lembra, principalmente o quarterback, fala que aposentou, aí vira comentarista e fica assim, nossa, mas se me ligarem, não sei, hein? Se ligar eu balanço, hein? Pode ser, hein? Posso voltar. Então agora eu não boto fé em mais ninguém. Falou que aposentou, o Gronk tá com 33, eu acho, 34 ainda. Ah, não. Garoto. Se eu tivesse que apostar dinheiro aqui, se ele aposentou de vez ou se ele joga pelo menos mais um joguinho ou mais um playoffzinho de NFL, eu aposto que ele volta. Eu aposto que não é pra até eu que não sou de apostar, aposto que ele volta. Ah, não dá mais. Essa aí, cara. Não precisa nada não, Ticas. No meio do caminho aí, o Brady tiver uma lesãozinha, nada muito grave, uma lesãozinha de 4, 6 semanas, os caras já estão ligando pro Gronkowski no dia seguinte. Também acho. A conferir. Foram definidas as sedes da Copa do Mundo 2026, além de Toronto e Vancouver no Canadá, e Guadalajara, Monterrey e Cidade do México, obviamente no México. As cidades e estádios da NFL que receberão jogos serão MetLife Stadium em Nova York, na verdade Nova Jersey, né? SoFi Stadium em Los Angeles, esse tá novinho. AT&T Stadium em Dallas. Levi's Stadium em São Francisco. Hard Rock Stadium em Miami. Mercedes-Benz Stadium em Atlanta. Lumen Field em Seattle. É difícil falar Lumen Field, né? É muito lembrança do CenturyLink Field. Ainda não superei a mudança do name rights do estádio lá de Seattle, não. O NRG Stadium em Houston. O Lincoln Financial Field em Filadélfia.
o Arrowhead Stadium em Kansas City, Missouri, e o Gillette Stadium em Boston. A gente, quando eu falo a gente, eu, Magal, hoje aqui, nossa geração, tem muita lembrança da Copa de 94. A gente tem muita nostalgia, porque foi uma Copa que foi muito legal de acompanhar. Começo, assim, primeiro, o Magal já era mais velho, né, porque eu sou jovem, mas as primeiras lembranças ali de assistir futebol, de acompanhar entendendo, de vibrar, a Copa de 94 nos Estados Unidos foi muito marcante para isso. Não tem nenhum estádio que foi sede lá em 94 que vai ser de novo, né? Nenhum deles, alguns já existiam, outros não, mas nenhum deles vai ser repetido. Dessa vez vai ser uma Copa que parece que vai ser totalmente diferente dessa que a gente lembra com nostalgia. Dá pra ficar animado? Você acha? Claro que dá, gente, claro que dá. Apesar do cenário socioeconômico político brasileiro, a Copa do Mundo sempre dá aquela animada. E eu já aproveito para trazer um dado que eu acho relevante, um conselho de vida. Parem de julgar as pessoas que só assistem futebol na Copa do Mundo, gente. Deixa a pessoa se divertir, velho. Se você gosta de ficar acompanhando 15 de Piracicaba e Ituano, se você acompanha a Série D do Alagoano, beleza, te faz feliz, vai lá, filho. Agora, deixa as pessoas que só querem acompanhar na Copa do Mundo, que não sabe o nome do jogador direito, que vai perguntar se Portugal classificou ou não, vai perguntar, cadê o Messi, cadê o Messi? Gente, deixa essas pessoas, deixa a pessoa se divertir. A vida já está muito amarga, está muito difícil para você tirar um pouquinho de alegria que a pessoa tem. Eu lembro muito da Copa de 94, Ticas, não porque eu fosse velho, né? Eu tava ali com meus 12 anos. Opa! Já era grandinho, já era grandinho. Eu lembro, cara, eu tenho duas lembranças muito boas, três lembranças muito boas dessa Copa do Mundo. A primeira é que no dia da estreia, né, jogo Brasil e Rússia, eu simplesmente fui esquecido no colégio pelos meus pais. Ia ter churrasco lá em casa, eu lá no colégio esperando para ser buscado, ninguém me buscou, eu tive que voltar a pé do colégio, no meio do caminho eu peguei uma carona, olha o perigo, peguei uma carona no meio do caminho, cheguei em casa, meu pai e minha mãe com a cara mais embasbacada do mundo, que se ligaram que tinham me esquecido quando eu apareci lá na porta, e o churrascão comendo lá em casa, né, para assistir o jogo. Lembro do jogo Brasil-Estados Unidos, um sofrimento danado. A gente ganhou de 1-0 ali, ó, lascado. O que parecia que seria um jogo tranquilo não foi. Então aprendi um pouco do sofrimento, né, que depois eu ia vivenciar aqui com o meu querido Giants. E, cara, a final sendo decidida nos pênaltis, cara, é uma parada que não tem como, assim. Eu espero que os brasileirinhos aí da nova geração, a juventude, o jovem, a galerinha jovem, né, os meus amigos jovens possam viver essa experiência que realmente é uma parada alucinante, cara, alucinante. Eu tenho lembranças, praticamente aí 28 anos atrás, né, se eu não estou errando a conta. Exatamente. Eu tenho memórias vívidas, sim. Eu lembro da festinha lá na casa do meu vizinho, da gente assistindo o jogo, da TVzinha 14 polegadas, a gente vendo o Baggio chutando pênalti para fora. Então, cara, Copa de 94 mora aqui, ó, no meu coração. O Flávio pergunta aqui no chat. Estádio do Raiders, estádio de Las Vegas, um dos mais novos, o chamado Estrela da Morte, 100 jogos, não vai sediar nada. Entendeu, Fumble? Cara, é claramente um fumble, mas eu entendo que é por um motivo de saúde pública. Né? Você imagina torcedores de Copa do Mundo em Las Vegas. É um mix muito perigoso, é muito explosivo. Eu acho que foi melhor assim. E o Marco diz, coitado dos Estados Unidos, que vão receber provavelmente a primeira Copa sem Messi nem Cristiano Ronaldo. Não duvido de chegarem não, hein? Mais 4 ali, beirando os 40. O Cristiano Ronaldo, ele chega na força da teimosia, ele chega. Vai ser a primeira Copa com 48 seleções. Então, o método de classificação, o funil, já vai ficar mais largo. Naturalmente, já vai ser mais fácil dos times se classificarem. Sei lá, hein? Se bobear, os caras chegam, hein? Vamos ver. O Messi, eu acho que ele tá meio de saco cheio. O Messi, não sei não. Mas o Cristiano Ronaldo, ele é muito teimoso, cara. Ele é muito teimoso. Acho que ele vai ali até o sistema de saúde de Portugal proibir ele de sair do país. Aí os mais nostálgicos estão lembrando dos estados de 94, e aí que são dois, na verdade, o cenário muda muito depois de 28 anos, né?
Mas eu acho que o primeiro jogo de 94 foi no Soldier Field, que é ainda até hoje um dos estados mais tradicionais da NFL, o estado de Chicago. Só que aí a gente não sabe se teve aquela avaliação pura e simples mercadológica e de logística, porque aí você espalha os estados de forma a colocar grupos próximos, então as seleções não vão ficar viajando de um lado para o outro do país para jogar, tem uma logística mais aproximada ali dos jogos em datas mais próximas, sedes mais próximas também. A gente não sabe se isso foi levado em consideração. O Soldier Field é um dos mais antigos. Não sei se teve reforma recente, eles sempre passam por reformas e manutenções, né? Dentre os que a gente citou aqui, tem alguns que são mais antigos também. Então a gente não sabe que peso teve isso. Agora, Pontiac Superdome Detroit. Primeiro que Detroit, nesses 28 anos, decaiu muito economicamente como cidade mesmo, né? Os Lions já eram ruins naquela época. Desculpe o Marcelo Faria. Mas como polo mesmo, para atrair investimento, para atrair... E o estádio nem é mais o estádio do Detroit, né? O Ford Field, o estádio do Detroit. Então, pesa muita coisa que a gente não tem como saber. Agora, o que o Flávio falou é interessante, porque Las Vegas, sendo um dos mais novos, tendo capacidade hoteleira, estando colado ali... Colado não, mas próximo, bem perto dos estados da Califórnia que vão receber jogos, realmente seria uma vitrine, né, a questão do estádio. Ah, tem outra coisa também, até ouvi no pessoal do podcast da Trivela comentando. Eles priorizaram também cidades e estádios que também têm mando de jogo de futebol, soccer, né, não só de time da NFL. Cidades que já têm uma tradição com o nosso futebol, já tem torcida do nosso futebol. Então isso pode ter pesado também na decisão da FIFA na hora de escolher esses estádios sede lá. Agora eu tô animado, hein? Tô fazendo as continhas aqui, de repente começar a juntar um dinheirinho, quem sabe? Quem sabe dar um rolê. Agora, se ir no estádio de NFL pra assistir um jogo de futebol também, não ver um jogo de NFL, deve ser meio brabo, né? A sensação pra quem é tarado com a NFL deve ser uma sensação diferente, né? Curiosa, no mínimo. Entra ano e sai ano, e times e técnicos continuam sendo multados por conta do excesso de contato nas OTAs. Anteriormente, nessa off-season, os Bears foram punidos com um dia a menos de treinos, só que aí os Bears a gente passa um paninho, a gente dá uma relevada, porque é o ano de estreia do Matt Eberflus no comando do time. O técnico é novo. Já na semana passada, o Mike McCarthy e o Ron Rivera foram multados em $100 mil cada um, e Cowboys terão 1 e Commanders terão 2 dias de treinos voluntários a menos no ano que vem. Como nosso técnico de linha residente aqui, Magal, você acha que esses caras empolgam lá na hora e acabam deixando rolar, exagerando e deixando o contato pegar fogo quando eles não deviam, por conta dessa empolgação de estar ali no momento do treino? Ou você acha que eles fazem de caso pensado? Eles estão vendo o bicho pegar, eles, deixa o pau quebrar aí, a gente sabe que vai tomar uma multa, mas eu vou aproveitar esse treino que o pessoal tá animado e depois a gente resolve a multa, perde um dia de treino e aproveita. O que você acha que é o mais provável? Ticas, quando a multa é irrisória, o crime fica liberado. A verdade é essa. Se fosse uma multaraça, principalmente financeira, aquela multaraça mesmo, você acha que o Jerry Jones ia deixar esse bobo alegre do McCarthy aí fazer o que ele bem entende? Não ia. Não ia mesmo. O velho ia estar lá na sideline, olhando. Como é vai perder um dia de treino. Você vai perder um dia de treino que o seu veterano já enche a paciência que ele não quer ir, e um treino que você não pode ficar dando contato. Sendo que vamos combinar um negócio. Na bucha, deve rolar muito mais contato do que os caras detectam. Porque não tem como. Não tem como você detectar e analisar todos os contatos de todos os treinos dos 32 times. Mas você acha que não Entendeu? tem? Você acha que eles não plantam um fiscalzinho da liga lá? É tudo filmado, né? Eles têm acesso às câmeras que filmam os treinos. É muito difícil, muito difícil. Até porque, assim, é o tipo de coisa que você tem que estar lá para ver. Na câmera, só se for uma coisa muito assintosa, como gostam de falar os narradores de futebol, só se for muito assintoso para você ver que, ali pegou pesado. Porque no campo mesmo ali do lado, às vezes a porrada nem foi tão forte e o pé estrala e quem tá de fora fala, nossa senhora, arrebentou. E outras vezes você não ouve o pé estralar, nem parece que foi uma coisa assim e a porrada foi forte. O que eu acho que a NFL devia fazer é sair de cima do muro. Ou você libera a porrada para cantar,
no treino, ou você mete uma multa decente. Porque essa multinha de, você vai perder um treino, para mim isso aí é igual suspender menino do colégio. Entendeu? Você faz uma punição que é o que o criminoso quer. Você fez bagunça, então você não vem pro colégio amanhã. Você acha que se a punição tivesse perda de pique, igual o nosso amigo Brócolis Gostosinho sugeriu aqui no chat, poderia fazer esses técnicos repensarem? Lembrando que o McCarthy é reincidente. Ano passado ele também tomou multa, também perdeu o dia de treino por conta de excesso de contato. Ele é meio burro, né, Tico? Vamos combinar aqui. Ele é meio tapado, né? Ele é meio tapado. O Ron Rivera eu relevo, porque o Ron Rivera ele trabalha numa organização tóxica e ele tem 450 mil coisas na cabeça, ao invés de só se concentrar no treino, né? Ele que tem que ir lá aplicar multa nos outros, né? Então, assim, o Ron Rivera eu relevo. Agora, o McCarthy, ele é meio tapado, cara. Eu vou te falar, ele não tem como não. Ele é o famoso caso da gravidade invertida que acontece em muitas empresas no Brasil também. O cara que é ruim, em vez dele cair, ele cai para cima. E ele sobe, ele é promovido. Então, o McCarthy, para mim, é esse caso. Assim. Eu não sou especialista na parte técnica e tal, mas eu acho que nem cacife de head coach ele tem. Já tá demais, já. Ele parece que tem essa vibe de querer ser sempre o cara durão, ou old school, e aí deixa o pau quebrar deliberadamente, 100 milzinho, Jerry Jones me ajuda a pagar e segue o jogo. Cara, 100 mil, Ticas, 100 mil não deve ser nem uma semana da fatura de cartão do Jerry Jones. Falando em grandes valores, Minkah Fitzpatrick é oficialmente o safety mais bem pago da liga. Pode falar mais bem pago nesse contexto, Magal? Pode. Teria que ser melhor. Ele mais bem pago ou melhor pago? Porra, agora tu me pegou. Eu acho que não sei, Tigre. Acho que pode. Eu acho que mais bem pago nesse sentido aqui. Mais bem pago. Eu acho que não ofende a gramática. Eu acho também não. Mais bem pago. Eu acho que faz sentido, sim. Vamos ver. Depois a gente pesquisa. O jogador assinou a sua renovação com os Steelers por 4 anos e até 18,4 milhões de dólares por temporada, sendo que desses valores todos, 36 milhões são garantidos. Aconteça o que acontecer, haja o que hajar, tá certo? Haja o que hajar. Enfim, 36 milhões garantidos, então ele é oficialmente o safety melhor pago ou mais bem pago da liga. Então nem só de wide receiver vive a inflação do mercado da NFL, né, Magal? Cara, olha, eu vou te falar que o 30, eu sei que aí vem os xarope também, mas o garantido também não é assim, o contato também não é. Eu sei, gente, eu sei. Não se enche a paciência, não, tá? Mas vamos combinar? Quando você vê e fala assim, 36 milhões garantidos, significa que existe uma boa chance do cara receber os 36 milhões. É uma puta de uma grana, pô. E assim, não tô nem dizendo que o cara não mereça, não. Assim. Eu acho que o Fitzpatrick faz jus ao nome dele, de Fitzpatrick, e é um cara diferenciado, um cara que faz coisas maneiras aí. Mas esse valor é alto ou baixo? Não sei, gente. Não sei, eu não sou especialista em contratos da NFL. Não posso te dizer. Falando como orelha, eu acho que é um puta contrato. Né? Mas se você for pensar bem, safety é uma posição que hoje na NFL você não tem, como gostava de falar, lá naqueles tempos antigos que existia Play Call Podcast, lá na Mesopotâmia, no Antigo Egito. Nossa, quanto tempo. Lá no Antigo Egito, quando existia Play Call Podcast, o pessoal falava dos balaios, né? Balaio 1, balaio 2 e o balaio 3. Safety é uma posição que tem muito pouca gente no balaio 1. O balaio 1 é um balaio meio vazio. A maioria é balaio 2 e balaio 3. Então, eu acho que tá bem pago. Tá bem pago, do meu ponto de vista leigo, tá bem pago pro Fitzpatrick. Tomara que ele faça jus, né? Anota aí, o próximo no balaio 1, Kyle Hamilton. Joga num time que tem um corvo lá de cima, como é que chama? Baltimore Ravens. Draftado esse ano, Kyle Hamilton. Nota aí. Nota o nome desse menino. Ainda vai brilhar muito no NFL. Esse aí, para fazer outra homenagem ao extinto Play Call Podcast, você diria que esse menino tem potencial? Ele tem potencial. Ele é atlético, ele é muito atlético, ele tem muito potencial. Ele é muito atlético, tem muito potencial. São as características, né, que a gente tem que primar por avaliar na hora de decidir quem vai se dar bem ou não na carreira. O Wallace tinha que estar aqui, né? Tinha que estar aqui, porque o Miami até tenta fazer bons negócios
Aí eles Não trocaram consegue. o Não Minka consegue. Fitzpatrick com os Steelers por uma pique, se eu não lembro, é de linha, não sei se é DL ou OL, mas é um cara que não tá nem garantido de fazer o roster esse ano, um cara que foi draftado com a pique que eles receberam dos Steelers pelo Minka Fitzpatrick. Enquanto isso, tá lá o safety mais bem pago da liga e um cara que não sabe nem se vai fazer o roster. Então, o Wallace tinha que estar aqui, cara. Tinha que estar aqui para comentar. O histórico de Miami fala por si só, né, Ticas? Essas linhas tortas com as quais o Miami escreve os seus contratos. Porque, pelo amor de Deus, né? Falar a verdade. Como eu vi no meme esses dias, Deus escreve certo. Quem faz a linha torta sou eu. No caso, quem faz a linha torta é o Miami. Deus até tenta. O Miami vai lá e rabisca a linha inteira. O trem todo. Bom, entramos no papo de contrato, mas vamos mudar o bloco, porque esse é treta. Bora pro Treta na TL. Sem clubismo essa parte da pauta, hein? Que fique bem claro. Nenhum, zero. Sem clubismo. Como Lamar Jackson apareceu finalmente lá no minicamp, óbvio que era obrigatório, se não aparecesse ia tomar multa, ele foi lá e apareceu. É claro que em algum momento ele se encontraria com a imprensa. Aí numa coletiva pós-treino, depois de admitir que finalmente começou a conversar com o time sobre o novo contrato, de responder de forma evasiva outras 2 ou 3 perguntas ali sobre o assunto, ele simplesmente deu uma de Marshall Lynch e passou o resto do tempo respondendo as outras perguntas sobre o contrato, sobre a negociação, com variações da mesma frase. Então ele respondia, estamos conversando, vamos ver no que vai dar, ou vamos conversar, tem que ver isso aí, ou vai dar certo, a gente começou a conversar, e aí ficou nisso, ele não saiu dessa. Para não falar que foi totalmente descartável essa entrevista, ele disse 2 coisas ali que chamaram um pouquinho a atenção, antes dele entrar nessa vibe Marshall Lynch. Primeiro, ele declarou que ele pretende jogar o resto da carreira em Baltimore, e depois ele disse que ele não levou em consideração o valor do contrato do Deshaun Watson nas suas próprias negociações, porque ele acha que cada um é cada um. Então, primeiro bom sinal é ele ter aparecido finalmente, ter começado a negociar e ter admitido que ele começou a negociar. Já para mim, até como torcedor de Baltimore, o mau sinal é que ele continua com essa postura, com esse swag, essa marra, que eu acho que não faz muito sentido nessa fase da carreira, nessa questão da negociação. É tudo muito esquisito essa relação do Lamar com esse contrato, essa renovação de contrato dele em Baltimore. Você concorda? Concordo, Ticas. O que os caras não entendem é que swag é tempero. Swag não é prato principal. E o tempero, se você põe de menos, falta. Aí você sente que tem que botar. Mas se você bota demais, estraga. No caso do Lamar Jackson aí, tá passado, tá salgado, entendeu? Tem que dar uma corrigida nesse tempero, porque, cara, não faz o menor sentido. Achei boa a postura dele de comparecer, de conversar. Achei sagaz da parte dele de ser relativamente evasivo, mas ser evasivo, como diria a grande obra brasileira Diário de um Detento, Racionais MCs, na brecha que o sistema queria. Ele usou a brecha do sistema. Ele tem que estar lá para responder? Ele tem que estar lá para responder. Ele tem que efetivamente responder as perguntas? Não. Ele tem que estar lá para responder. Ah, estava lá, estava evasivo, não sei o quê. Taraná. Sim. Até porque a galera perde, às vezes, de perspectiva o seguinte. A entrevista não é o lugar onde o cara decide as paradas. É o lugar onde ele relata o que já foi decidido. Se ele não decidiu nada, não faz sentido ele ficar relatando coisas e muito menos faz sentido ele ficar plantando coisinhas, entendeu? Ah, estão negociando, agora está na mão dos dirigentes. Não é para ficar plantando coisinha. Você negociou? Negociou. Você relata. Você não negociou? Você não relata porque você não tem nada para relatar. Tudo bem. É isso. Só que aí, quando ele fica nessa de não responder nem o time no off-season, aí depois começou a conversar. E aí, o interesse natural de quem tá acompanhando a situação é o seguinte. Por que você não respondeu o time? O que você tá pedindo? O que é um contrato que você considera viável? Por que você não tem agente? Então, ele poderia responder. Pô. Esse leque é muito maior e era isso que era perguntado e ele respondia com a mesma questão. Então, a gente sempre entra nesse embate aqui no NFL, etc., porque eu tô sempre
vendo o lado do carinha que tá com o telefone na mão, que tem uma matéria para redigir, que tem o interesse de uma torcida querendo saber, e ele tá ali tentando apurar. Corporativismo com a imprensa. Não, é o respeito à informação. Numa época em que vivemos com tanta gente se fingindo de jornalista por aí, tá? Na base das fake news em ano de eleição. Tomem cuidado, meus amigos, tomem cuidado. Você não, porque você tem feito um trabalho muito bonitinho aqui no NFL, etc, tá? Já foi, inclusive, elogiado pelos 2 jornalistas residentes deste podcast. Mas então, na hora que o pessoal fica especulando na internet, ele também não pode ficar puto. Porque quando o Chris Sims foi lá e deu uma cornetada, ele foi lá no Twitter responder. Aí na hora dele chegar e falar assim... Você tocou no ponto principal. Ele não pode ficar puto. Agora você tocou no ponto. A galera pode assuntar à vontade, pode perguntar. Ele tá no direito de ser evasivo. O que ele não pode é ficar puto com a galera perguntando. Igual, por exemplo, alguns jogadores de futebol ficam ainda, né, putos, quando a imprensa pergunta o óbvio, né? O cara tá lá envolvido num escândalo, a imprensa pergunta ao cara do escândalo, nossa, vocês só sabem falar disso? Amigo, em vez de jogar a bola, você ficou arrumando confusão, a gente vai perguntar da confusão, pô. Mesma coisa do Lamar. Se ele já tivesse resolvido essa parada do contrato, ninguém tava perguntando disso pra ele. Tava perguntando do quê? Como é que é a perspectiva dele para a próxima temporada, o que ele tá achando do corpo de recebedores dele, o que ele tá achando do corpo de running backs dele, o que ele tá achando do estágio de carreira que ele tá. Ele teria outro tipo de pergunta. Como ele fica com esse, de novo, erro de tempero? Esse erro de tempero aí, errou a mão do swag. E fica, eu não sei, vamos ver. Vai ficar ouvindo conversa de jornalista até ele falar o contrato. E o pior, tá cometendo um erro que aí, trazendo aqui para minha área da psicologia, é um erro gravíssimo, que é tá aumentando a expectativa em relação à decisão que ele não toma. Quanto mais ele enrola, mais a expectativa aumenta. Aí, quando ele fechar o contrato, os pessoal vai falar assim, então beleza, você ficou meses fazendo draminha, misterinho, suspensezinho de contrato para assinar uma merda de contrato desse? Isso aí? Mas a pressão não vai vir nem só em relação ao contrato, ao que ele vai decidir em relação a tempo de contrato, a valor, nada disso não. Independente do que se decida junto aos Ravens, quando ele pisar no primeiro jogo em campo e começar a comandar o ataque e ele tomar uma pancada, aí vai vir tudo que tá represado de crítica em relação a ter demorado a negociar, não ter sido claro, independente do contrato que ele negocie. Vai vir todo mundo em cima. Por quê? Se for um contratão, a galera vai virar e falar assim, tá vendo? Ele tinha que ter feito isso antes, porque ano passado ele já estava resguardado e ele terminou a temporada fora. E se for um contrato baixo, considerado baixo aí pro mercado, aí vão virar e vai falar assim, tá vendo? Se tivesse assinado antes, de repente tinha assinado melhor. Só que aí demorou a conversar com o time, assinou machucado, não apareceu na parte voluntária dos OTAs, e aí baixaram o preço dele. Então, a gente falou disso quando o Tyreek Hill fica semanalmente falando que o Tua é melhor nisso, melhor que aquilo que o Patrick Mahomes. Ele tá jogando pressão. O Lamar, com esse disse-me-disse dele, tá atraindo a atenção para ele. Então, aconteça o que acontecer, isso vai se reverter em crítica durante a temporada, e ele está esquecendo do seguinte, o primeiro confronto da temporada é com os Titans, que não estavam bobo na temporada passada, não. Incomodaram o pessoal na temporada passada. Então, se chega nesse primeiro jogo, não estou te agorando não, tá, Tigres? Não é não. O primeiro dos Ravens é os Jets em Nova York. Mas independente. Ninguém, os Jets? Achei que eram os Titans. Ninguém vai jogar pra perder, independente. Piorou. Se chega nesse primeiro jogo, né? Os Titans, eu acho que chega nesse primeiro jogo. Eu acho que os Titans são na pré-season, mas aí ele nem deve. É na pré-season. É verdade. Se ele chega nesse primeiro jogo e ele faz um jogo ruim, mas ele é ruim, ele faz um jogo mediano, a manchete está pronta. Vai todo mundo vir na imprensa esportiva com o mesmo argumento. Tanta enrolação, tanto negociação de contrato, para isso aí que se apresentou no primeiro jogo? E outra, o que você acha que é mais provável pensando na temporada que tá vindo pro Lamar? Ele ter outra temporada de MVP, com os Ravens amassando todo mundo, ele saindo no terceiro quarto, igual foi 2019, colocando óculos escuro e fazendo selfie com a galera do time. Ou ele ter altos e baixos, ele ter jogo de passar para 4 touchdowns.
ter jogo de não conseguir segurar a bola, entregar fumble e perder. O segundo cenário é mais provável, se a gente for pensar no nível que tá a AFC como um todo, o nível que tá a própria divisão, porque os Bengals melhoraram, a defesa dos Browns é pica e a defesa dos Steelers é pica. Então, o cara ter essa autoconfiança eu até entendo, mas ele tá indo pro 5º ano de carreira. No primeiro, ele entrou no lugar do Flacco já no final. Então ele teve 3 anos de titular. Um de MVP, um de Covid e um em que ele machucou e não terminou a temporada. E, estatisticamente, ele já tem mais do que parâmetro para ele saber que a tendência é ele ter uma temporada difícil, não ter uma temporada perfeita. E isso deveria entrar nessa conta, quando ele fica ainda vou te falar mais, postura. Ticas. Ainda te falo mais. Ele é um QB que corre. E aí, falando aqui da linha de quem tá na defesa. Pro pessoal que tá na defesa, o QB que corre, ele traz um sabor a mais, porque é como se, pro pessoal da defesa, é como se o cara não soubesse o lugar dele, entendeu? Só você é QB, passa a bola e entrega a bola para correr, meu querido. Se você vai se meter a sair correndo, nós vamos te pegar, nós vamos descer o cacete em você. O QB mais pocket passer, para defesa, ele é um QB mais assim que aceita o seu papel, entendeu? Não é que o pessoal pegue leve, não. Mas é mais assim, não, você tá fazendo o seu trabalho. Ele não tá te desafiando. Vamos lá, eu vou te bater. Ele não tá me desafiando. Ele não tá exatamente. te menosprezando. O QB não, vou correr aí pra cima da linha, vocês não vão corre. Pegar. Ele traz esse toque a mais na rivalidade. E eu acho que não é nenhuma questão dele, de repente, ter dificuldades de forma recorrente ao longo da temporada. Mas é o azar, né? É a roleta russa da lesão, mano. Ele toma uma porrada um pouco mais acertada, lesiona, acabou, já era. Thales de Matos, quanto tempo? Tá falando aqui no chat Olha que esses defensores são muito maldosos, de fato. São mesmo. Se for da família, então, Thales, se for da família, então, é maldade pura. Piorou. Só veneno, só veneno. O jogador da defesa é diferenciado na maldade. Para encerrar o papo Lamar Jackson, eu reitero, adoro o Lamar, acho ele uma figura interessante, parece que é um cara de grupo, parece que a galera do time gosta muito dele, o próprio John Harbaugh gosta muito dele, eu acho que ele tem potencial ainda que ele não atingiu, tem tudo para ser um grande jogador. O meu ponto, e eu já reiterei aqui várias vezes, é que ele não é bem orientado. Temperinho. Não é bem orientado. Insiste nessa de não ter agente, não sei se é para economizar o percentual quando assinar o contrato. Aí, pelo amor de Deus. Ele também não responde, mas parece que falta alguém experiente de NFL para virar e falar assim, Lamar, vem cá. Isso pode não ser bom para você, não é hoje não. É daqui a uns meses, é daqui a uns anos, no médio prazo. Parece que falta um pouquinho dessa orientação. Mas tá em tempo ainda. O menino é novo, tá indo pro segundo contrato, ainda pode ganhar uns anéisinhos. Vamos torcer. Eu vou torcer, pelo menos, tá? Não, eu também, eu gosto dele. Joga uma bola maneira. Não, e é maneiro de ver jogar, né? Sim. É muito elusivo. Gosto dele de verdade. Não é elusivo só nas respostas, é elusivo também dentro de campo, quando ele pega pra correr. É uma corrida diferente, né? Você vê que é legal de ver. É um atleta empolgante. Sim. O Garrett Wilson é o wide receiver que foi escolhido pelos Jets na pick número 10 do último draft. Ele estava conversando alegremente com os ex-jogadores Fred Taylor, Chaney Crowder e Ryan Clark no The Pivot Podcast. Quando veio à tona a tradição do chamado Rookie Dinner, ou Jantar do Calouro, em que um ou mais novatos de determinado grupo ali do time ficam responsáveis por pagar a conta de geral num trote de boas-vindas. Aparentemente, o Wilson não sabia que a escolha do restaurante, e principalmente a do menu, fica por conta dos veteranos do time, e conforme os caras ali já aposentados do podcast eles iam contando, o Garrett Wilson ele ia ficando mais perplexo, dava pra ver na reação dele ali. Até que o pessoal viu que ele também tava ficando bolado, eles começaram a botar pilha, e eles falaram que eles estavam estimando aí, o cara tá nos Jets, provavelmente eles vão sair em Nova York mesmo, em Manhattan, vão ali numa boa steakhouse, aí os caras botaram a pilha, e falaram que a conta dele aí pra bancar essa brincadeira deve ficar na casa dos $75 mil. Aí o Wilson só faltou chorar na frente dos caras, mas levou na boa. Esse episódio viralizou, o vídeo viralizou e tal, e ele acabou revivendo
uma discussão antiga sobre esse tipo de trote na NFL. Se isso pode ser considerado até uma certa forma de assédio moral ali, dos veteranos querendo provar essa hierarquia, ou se é só uma brincadeira mesmo, sem maiores consequências, além, é claro, do prejuízo financeiro, que não é pequeno. Com a palavra... É pequeno, Ticas. Psicólogo residente do NFL, etc. Ticas, o prejuízo é muito pequeno, pô. $75 mil é grana pra gente que é otário, pô. Que caiu nessa conversinha furada de que se a gente estudasse, a gente ia se dar bem na vida. Entendeu? Pro nosso amigo Garrett Wilson, eu entendo. Eu entendo a pancada. Mas, Ticas, o meu querido Wilson, ele assinou um contrato de simplesmente $20 milhões. Pois é, a galera que põe pilha, os veteranos, ainda mais quando o cara é primeiro round, eles sabem qual o valor que é garantido do cara. Eles sabem. Mas assim, aí o seguinte, tem outras coisas envolvidas, né? Ele tem que treinar, ele tem que fazer o time, ele tem que... Claro. Mas... Só que é o seguinte, $75 mil é uma grana que um moleque novo desse, se não for bem orientado, ele começa a jogar, em 2 dias ele gasta isso aí, comprando um cordão e uma roupa, um look. Comprar um look. Comprar um abrigo, um relógio, um hoodie, né? Um casaquinho, um boné, um óculos, não sei o que. $75 mil, assim, ó. Ele entra numa loja e gasta 75 mil. Então, eu não acho que seja assédio, eu não acho que seja essa coisa violenta, porque a galera pensa nessa cabeça de orelha, de furado, de assalariado, de classe trabalhadora, de proletariado, que somos todos nós aqui, pô. Realmente, você fala comigo, pô, $75 mil. Caralho, moleque. Num jantar, eu tô pagando pros caras ainda. Porra, e sendo obrigado a pagar, né? Pô, é meio foda. Mas assim, fazendo uma comparação, seria tipo você pagar sei lá, não vou nem dizer um Outback. Um Outback acho que deve ser comparativamente mais caro. Você tipo pagar um espoleto, entendeu? Pagar um Burger King. Não é uma grana assim que, pô, vai matar o cara. Entendeu? E outra. O cara vai pagar, é um esquema de pirâmide também, né, Tiras? Ele vai pagar esse ano. Ano que vem ele vai comer de graça, pô. No outro ano ele vai comer de graça. Nesses 4 anos de contrato dele aí, ele vai comer de graça 3 anos nesse jantarzão aí. E vai pagar 1. Tá valendo? Tá valendo? Pague 1, leve 3, pô. Leve 4. Pague 1, leve 4, tá valendo. Então acho que o pessoal tá querendo uma tempestade em um copo d'água. Agora eu vou te dar a minha versão. Você como psicólogo e meu amigo, a Patrícia como minha companheira e psicóloga, e a Isabela como a minha psicóloga querida e minha terapeuta do coração, sabem que eu tenho muito problema com hierarquia. Eu entendo que financeiramente não é nada que vai deixar o cara mais pobre, o cara que assinou um contrato de $20 milhões. Eu entendo. Ao mesmo tempo, eu acho que essa necessidade de demonstrar hierarquia, de que o veterano é que manda. Então, se o cara aceitou na boa, topou ir lá, entrou na brincadeira, não se sentiu coagido a bancar um rango, $75 mil com a galera dando risada na cara dele, beleza. Agora, se o cara assinou o contrato, você tá pensando assim, pô, tem a minha família inteira, tem a família do parça inteira, tem a galera lá da minha comunidade, esses 75 mil vão fazer entourage, falta. O entourage, os parça. E vão me fazer falta, porque 75 mil é o carro que eu ia dar pro meu tio que tá ferrado lá, eu prometi. E vai me fazer falta. Não tô afim de participar da brincadeira. E a galera fica de boa, que eu acho que não é o caso, eu concordaria. Porque eu acho que é uma parada que é essa parada da coação. É esse reforço do veterano ser o cara que hierarquicamente tá acima e que o novato tem que obedecer. Então eu não curto muito essa ideia. Agora, realmente, entrou na brincadeira, não se sentiu assediado, não se sentiu coagido, gostou dos caras, foi bem tratado, os caras ajudaram ele a se adaptar ao time. E, pô, vamos fazer o rookie dinner, vamos fazer a saída da galera por sua conta, beleza? Beleza, aí chega lá, eu vou pedir uma garrafa do champanhe aí de $4 mil para encarecer a sua conta. Beleza, tá todo mundo numa boa, entendeu? Mas eu acho que existem mais camadas aí, esses trotes
E aí vai a todos os níveis, né? Não só o da NFL pagando jantar, quanto trote de faculdade. Agora até diminuiu um pouco isso, né? Na nossa época era mais violento, era mais sinistro. Eu participei de curso técnico, eu participei de trote de curso técnico, era violento, era violência física mesmo, que obrigavam os calouros a passar. Mas nisso aí a gente já evoluiu. Eu tenho até uma passagem meio obscura sobre trote, porque quando eu entrei na faculdade, o trote que a gente levou dos nossos veteranos foi um trote muito light. Foi quase que uma dinâmica de grupo, assim, entendeu? Foi uma coisa bem qualquer coisa, assim, uma brincadeirinha, um nheco-nheco, não teve nada demais. E eu acho que a gente estava com a expectativa de que isso é uma parada mais pesada. E o que a gente fez, a minha turma fez? A minha turma pesou o trote da turma seguinte. E aí a turma, assim, não, a gente não fez nada violento assim, não. Mas a gente levou a outro patamar o trote, entendeu? Tanto em termos de planejamento, de preparação, né? Fizemos combinações com o professor para dar aula falsa, né? Então, o nosso professor de estatística, grande professor Antônio Beraldo, mora no meu coração, ele deu a primeira aula de estatística para os calouros, uma aula falsa. Então, ele saiu metendo fórmula, pedindo coisa absurda, não sei o quê. E tipo, da minha turma, metade da turma ficou na sala. E o pessoal, por que essa turma é tão cheia? Eu falei, cara, todo mundo aqui, metade da turma é repetente, pô. Passar em estatística de primeira é sonho, cara. Eu vou ver se esse ano eu passo. O moleque ali tá fazendo a terceira vez, pô. E o cara pedindo assim, eu lembro disso direitinho até hoje, cara. O que ele pediu? Tipo, primeira aula de estatística. Ele meteu fórmula de progressão aritmética e progressão geométrica no quadro e pediu para os alunos calcularem o custo de vida no Brasil. Foi isso. Ó, a fórmula são essa, calcula o custo de vida no Brasil. A galera assim, ó. Como assim, pô? Tu não ensinou nada. Tu meteu duas fórmulas desse jeito. Então a gente levou um outro patamar. Qual que é a questão aí do trote? Não tô falando do trote violento, não, tá? Tô falando o seguinte. É uma faca de dois legumes. Por um lado, esse tipo de brincadeira, esse tipo de interação, ele funciona como um rito de passagem, né? E o rito de passagem, ele tem um peso psicológico, né? O pessoal da psicologia social estuda muito isso, ele tem um peso psicológico muito significativo, de entrada do membro externo para o grupo, de aceitação do membro naquele grupo, de identificação, de coesão do grupo. Então, esse rito de passagem, ele tem um valor em si. Não estou falando de ser violento, de não ser violento. A gente tem ritos de passagem na vida inteira. Tá? Por exemplo, todo mundo aqui que já fez uma banca de TCC, por exemplo, aquilo ali nada mais é do que um rito de passagem. Né? Porque você vai para a banca porque o seu professor disse que seu trabalho está bom. Então, você não vai para a banca para ser reprovado. Né? Você vai para a banca para apresentar o seu trabalho que 99,9% vai ser aceito. E se você for pensar bem, não precisaria ter a banca, né? Você poderia mandar o trabalho, os professores avaliarem e dizer assim, o trabalho do cara é bom, beleza, né? E tudo bem. Mas aquilo ali é um rito de passagem, né? Então, tem esse lado que é importante. E o rito de passagem ajuda o cara a se agregar ao grupo. Eu concordo 100% com você. Tem que ter consentimento. O cara topa, todo mundo topa, as regras estão claras, vamos fazer o rito de passagem. Se o cara opta por não fazer, ele tem que saber que, por um lado, ele pode ter um certo prejuízo em relação a esse rito de passagem com o grupo. Não é que o pessoal não vai aceitar ele, nem nada disso. Não é isso. Tá? Não é isso. Mas, provavelmente, os calouros que forem para o Rookie Dinner, eles vão ter uma facilidade maior de se integrar, simplesmente porque passaram pelo rito de passagem. É só isso. Tá? Não estou sendo favorável a trote violento, a alucinação, a pintar os outros, igual na nossa época, né, tipo, pinta os outros, manda pedir dinheiro na rua. Não estou falando isso, tá? Só estou dizendo que, psicologicamente, isso é um rito de passagem, e o rito de passagem tem um papel social e tem um papel na coesão do grupo. Só isso que eu estou dizendo, tá? Não me julgue. Desse jeito que você falou, eu sou até capaz de concordar com o fenômeno do trote em várias circunstâncias. Aproveitar para dar uma boa noite para o nosso amigo Anderson Brown na área e para ler um comentário. Olha aí! Um comentário
que tem muitas camadas esse comentário, se você parar pra pensar. Porque o Brócolis Gostosinho comentou que ele só paga Burger King. O Brócolis Gostosinho só paga Burger King pra quem é truta. Se não é truta, se vira aí. Aí o Brócolis Gostosinho a gente esperava pagar uma refeição um pouco mais saudável. Mas tudo bem, fica aí o... Mas aí é canibalismo, pô. É verdade, não tinha pensado nesse ponto. Pra terminar o papo trote, eu vou só te contar o seguinte, ô Magal. Eu fiz curso técnico de laticínio. O nosso trote, e aí, até o da faculdade também, depois que eu fiz jornalismo. Eu já tô imaginando os insumos do trote. Exatamente. Há 20 anos atrás, qualquer trote era aquele reduto de machismo, misoginia, homofobia, que todo mundo se lembra como que funcionavam essas coisas 20 anos atrás. Agora, o do curso técnico de laticínio tinha um soro de leite, ficava guardado meses, num tanque, para os calouros adentrarem. Senhora. Então, por aí você imagina. Acho que é por isso que eu tenho problema com hierarquia. Eu devo ter criado aí. Entrei no curso técnico com 14 anos, nadando no soro de leite fermentado 3 meses. Então, não tinha como gostar Acho de justo, James. Tinha como não. Experiências traumáticas. Bora pro TD ou Fumble. Tá rolando uma disputa na família que é dona do Los Angeles Chargers. É a irmã processando o irmão, um querendo mais controle sobre o time. Tá rolando aquela disputa bem família, que tem muita grana, um questionando o outro sobre a forma que trabalha. Tá rolando essa disputa aí. Aí, comentando essa treta, o Eric Johnson, prefeito de Dallas, tuitou que a cidade está de portas abertas para receber o time, caso eles decidam por uma realocação. Aí é claro que o nosso velhinho falador, o Jerry Jones, não ia ficar quieto. Em entrevista ao Dallas Morning News, ele disse que até gosta do prefeito de Dallas, mas que ele não entende nada de esporte, que a cidade inteira de Dallas é apaixonada pelos Cowboys e só quer saber dos Cowboys, que um outro time ali nunca daria certo e que a própria NFL nunca aceitaria isso. Tentar ganhar a reserva de mercado no grito é TD ou Fumble? Como tudo que vai contra o Jerry Jones é TD. Qualquer coisa, se o Jerry Jones for a favor, eu sou contra. Se ele é contra, eu sou a favor. Então eu acho que TD, é isso aí. Tem que tentar meter outro time em Dallas mesmo. Eu acho que tá precisando. Cowboys não dá conta. Última vez que foram pros playoffs aí, anos 90, ganhou alguma coisa. Então tá precisando dar uma renovada. Deixa eu retificar. Então você deu fumble pro Jerry Jones. Tentar ficar bradando aí os 4 Fumble vinhos. pro Jerry Jones. TD pro meu queridíssimo prefeito de Dallas. Essa aí eu acho que eu vou ter que... Eu vou dar fumble pro Jerry Jones. Eu acho que não tem que ganhar no grito, não. Mas se você parar pra pensar no argumento, eu acho que até faz sentido. A imagem que eu tenho de um torcedor que mora em Dallas é a de um torcedor que é fã dos Cowboys. Se não for, se é um cara que gosta muito de futebol americano, tudo bem que o Texas tem muito time universitário, até high school é o mais tradicional, é a escola mais tradicional de futebol americano de high school, é o Texas, e tem muito time tradicional no colegial também. Então se você parar pra pensar, pode ter um torcedor que não tem um time específico de NFL e que tem uma universidade do coração, ou tem a molecada de high school é mais difícil, né? Mas que tem um time universitário que ele torça e acompanhe. Pode ser. E às vezes o cara só suporta o Dallas, mas ele não gosta do Dallas. Mas eu acho que isso vai ser minoria. Eu acho que para você ter campo numa cidade dessa, que é tão identificada com um time, nesse ponto, é lógico que não do jeito que ele fala, né, na base da carteirada, tentando ganhar um grito, por isso que eu dei fumble para ele. Mas eu acho que o argumento dele faz até um certo sentido. Eu não sei se um segundo time, por mais que seja um mercado enorme, eu tenho minhas dúvidas se um segundo time em Dallas daria certo, viu? Ainda mais os Chargers, que não são um time que já levam uma popularidade. A saída deles de San Diego para Los Angeles já foi meio esquisita, não enche estádio. E olha que foi uma saída para o mesmo estado, né? Exatamente. E a gente sabe que assim não dá para ir nessa vibe de que os Estados Unidos é tudo igual, né? Você sai da Califórnia para o Texas, é outro país, é outra cultura, é outra norma, outra lei, é outro país, entendeu? Então,
Isso aí é só conversa de velho. Isso é conversa de velho. Os Chargers ainda até deram uma melhoradinha na popularidade deles com o meninão Justin Herbert, né? Deu uma elevada na moral aí do... Mas é porque aí, Ticas, foram 2 times chegando ao mesmo tempo numa cidade muito grande e carente. Aí eu acho que a conta fechou legal. Mas não, isso aí é só conversa de velho, Ticas. Isso é... Não dá nem pra levar a sério. Tô contigo. O Chase Claypool esbanjou autoconfiança e disse numa entrevista que ele se considera top 3 recebedores da liga. Como se não bastasse, ele ainda projetou para essa temporada agora pelo menos 1.300 jardas recebidas e 10 touchdowns. Otimismo exagerado mesmo com Mitchell Trubisky ou Kenny Pickett de quarterback. É TD ou fumble? Fumble. Fumble, claro. Fumble por várias razões. Primeiro o seguinte, meu querido Chase Claypool, você não joga sozinho, meu querido. Você não é um corredor de 100 metros rasos. Você não é um maratonista. Você não é um tenista. Para você poder gerar o seu número, você precisa de 11 caras. 11 caras. Não é nem só o quarterback. Você precisa de 11 caras. Então, você botar números assim tão vistosos, né, tão grandiosos como previsão, eu acho meio forte. Meio forte. Se você estivesse jogando lá em Tampa Bay, se você estivesse jogando em Green Bay, se você estivesse jogando em Nova York, até acho que você poderia falar isso aí, porque você teria bons QBs na sua mão. Mas, amigo, você vai provavelmente com o nosso amigo dança Maurício Kubrusli. Então, se você receber bola, eu acho que você tem que ficar satisfeito. Sobre ele ser top 3 da liga, acho forte. Top 10 eu acho discutível. Top 10 é discutível. Ele poderia entrar. Top 3, vai me desculpar, Claypool, vamos dar uma baixadinha na bola aí, tá? TD pra você. Magal. Aliás, melhor, não vou, ali TD não, fumble. Eu não vou dar fumble não, porque ele é recebedor. Drop pra você. Cara, eu vou te falar que sem fazer muita força a gente fala 10, 12 recebedores melhores que o Chase Claypool aqui, mas fácil. Esse é o fumble garantido. Eu acho que ele tem essa confiança aí, 1.300 jardas recebidas é um número alto, é uma média muito alta, é quase 100 jardas por jogo, ficando saudável. Eu acho que pode ter a ver com a empolgação também de não ter mais o Juju lá para dividir alvo com ele. Então ele vai ser o principal, ele vai ser mais acionado, independente de quem seja de quarterback, beleza. Só que ele tem que lembrar o Pickett menos, mas o Trubisky, ele fez um pouquinho da fama dele também sendo móvel, ganhando jarda com o pé também. Então nem sempre ele vai ser aquele cara... Ô, Ticas, e o Juju não recebeu tanta bola assim também ano passado para dizer que agora só vai vir bola nele, entendeu? Parece que ele tava jogando com o DK Metcalf, por exemplo, entendeu? Agora saiu o DK, só tem eu para receber a bola. Pois é. Mas eu não sei. Assim não, filho. Eu não sei se ele entrou nessa empolgação de ter saído justamente o Big Ben bracinho curto já no final da carreira e o Juju. Aí ele empolgou. 1.300 jardas é muita jarda. 10 touchdowns, se ele for muito bem usado na endzone ali, eu acho que é até mais factível. Agora, top 3, meu amigo. Fumble demais, pelo amor de Deus. Top 3. Você tá maluco? Ele acha que ele tá atrás só de quem? Do Tyreek Hill, da Davante Adams? E o Keenan Allen? E o Stephon Diggs? E o Justin Jefferson? Eu ainda pensei nesse negócio dos touchdowns. A jarda não tem como defender, não. Os touchdowns eu ainda pensei, eu tava pensando assim, mas será que de repente ele não é um widezinho de fazer aquelas slots ali na red zone? E às vezes é um cara que não recebe muita jarda, mas vai ter muito touchdown convertido. Mas não é muita pegada dele também. Então, cara, viajou. Baixa a bolinha. Esses caras chegam no podcast, principalmente essa entrevista dele foi a gente já até comentou desse aqui, no I Am Athlete. O I Am Athlete tem o Brandon Marshall. Provavelmente devia estar no dia. Eu não cheguei a ouvir a declaração, só li. Devia estar no dia que ele tava. E o Brandon Marshall é um cara cheio do swag, ele era brabo. E ele era bom pra caramba. E era brabo. E entregava. Era falador, falava e entregava. Tanto, a gente tem mais lembrança dos Bears, mas ainda nos tempos de Broncos, era
brabo. Então acho que a galera mais nova chega na frente desses figurões aí, e os veteranos também já vão pra cima deles cheio de marra, e aí os caras ficam meio querendo se equiparar, ficam cantando de galo, assim. Tá difícil ver um que senta e fica na boa, né, na humildade, com a bolinha baixa. Os caras estão sempre querendo ganhar no grito, igual a gente tá falando do Jerry Jones. Os caras estão querendo cantar a bola. Aí tem que ver se vai caçapar, como diria meu amigo Luiz Vitorino Magal. Mais um dos Jets, olha só, esse é o podcast brasileiro que mais fala de New York Football Jets. Isso aí é disparado, você pode ter certeza disso. O Sauce Gardner foi escolha geral número 4 dos Jets no último draft. Negociou com seu colega de time, o DJ Reed, o direito de ficar com a camisa número 1 e acabou fechando o negócio por $50 mil. Superstição que não tem preço é TD ou fumble, Magal? E o pessoal reclamando do jantar, do calor. Isso aí, $50 mil, pô. Aí, qual do número? Eu entendo que tem a questão da superstição, do número, de querer usar um número e tal, não sei o que. Ok. Cara, eu fiquei dividido nessa aí, Ticas, mas eu vou dar TD. Eu vou dar TD pelo seguinte. Se é algo que vai te fazer feliz, você pode pagar e não prejudica ninguém, então paga, meu filho, e vai ser feliz, velho. Se os outros falam, nossa, mas que otário, eu jamais pagaria esse dinheiro. Beleza, campeão. Quando for você nessa situação com o seu dinheiro, você não paga. Mas é o cara com o dinheiro dele fazendo uma parada que deixa ele satisfeito e deixa ele feliz. Então, vai lá, filho, vai ser feliz. Então, TD, muito bem, parabéns. Bom para ambas as partes. Bom para quem pagou, bom para quem recebeu. Eu cheguei aqui com um fumble armado para essa. Mas eu te desarmo, tio. Até porque é número 1. Mind Games. Eu ainda não assimilei número de dígito único para quarterback, para safety, nem lembro mais a posição do garoto. Lembrando ainda, o cara joga no Jets. Então, ele tem que puxar a alegria da onde ele puder. Pois é. Porque do jogo ele não vai ter, pô. Eu cheguei com um fumble armado, mas o seu argumento foi bom. Pode pagar, não fez mal a ninguém. Provavelmente o DJ Reed lá tem um contratinho muito menor, então 50 mil faz uma boa diferença para ele. E enquanto a gente estava aqui discutindo outras coisas na pauta, eu dei um refresh aqui no site que mostrou que esse mesmo cara que pagou 50 mil deu uma Mercedes-Benz para a mãe dele de presente pela assinatura do contrato. Então eu vou dar TD. Olha aí. Tá sabendo gastar bem o dinheiro. Olha aí. Superstição tem o seu valor também. Eu gosto de uma mandinga, eu gosto, né, de um trabalhinho. Então, TD pro Sauce Gardner. Mamãe de Mercedão ainda? Mercedinho, pô, bonitinho. Eu nem Mercedes. sabia disso. Sucesso demais. Mercedes branquinha, depois você olha aí. Então, tá investindo bem o garoto Sauce Gardner. Gostei. Magal, ficamos assim. Assim que puder, nos dê notícias sobre o paradeiro de Wallace Matos. E qual que é a boa pra semana, meu amigo? Vou cumprir a promessa que eu fiz aqui no início do episódio, né? A série da Netflix que eu falei chama The Puppet Master, Hunting the Ultimate Conman. Bota aí Puppet Master na Netflix. A história é bem maneira, cara. É bem maneira. E não são muitos episódios, não. Tá? Não são muitos episódios, não. Vale a pena você ver rapidinho. Tá? Eu quero só mandar um abraço para os nossos maravilhosos ouvintes do NFL, etc. Mandar um abraço para o Thales de Matos aí, que resolveu aparecer. Ô, meu querido, resolveu aparecer, pô. O que foi? Ele tava usando a internet, mas abandonou a gente? Abandona a gente não, pô. Justamente hoje a gente não cornetou o Washington Commanders. Pois é, ficamos aqui semanas falando de Washington Commanders, o cara ali, ó, quietinho na dele. Aí agora que tá tudo aparentemente resolvido, tranquilo por lá, o resolveu aparecer. Mas é isso mesmo, pode aparecer, tá? Não tem problema não. Aqui no NFL, etc., a gente não faz doce, tá? A gente não faz doce. Se vocês sumirem, quando voltar a gente recebe de braços abertos do mesmo jeito, tá? Não tem problema não. A gente é facinho. Tá? Hoje eu não vou mandar abraço pra ninguém de fora não, Ticas. Vou mandar abraço só pros nossos ouvintes do NFL, etc., principalmente a galera que comenta no chat, que curte as paradas que a gente posta lá. Tá? E também cumprimentar os nossos amigos jovens, a galerinha maneira, jovem, descolada do TikTok que assiste os nossos vídeos lá e dá bastante view pra gente. Exatamente. Eu vou
aproveitar para mandar um abraço pro nosso amigo Arthur Crispim, que mandou um vídeo maravilhoso. Ouçam essa, se você não viu, tá até na página do UOL Esporte, se você não viu, pesquisa aí. Um coral de jogadores e ex-jogadores da NFL que participou do America's Got Talent, que é tipo o The Voice de grupos, de outros tipos de apresentação, e eles foram lá se apresentar, cantaram uma música, fizeram uma performance, depois fizeram a capela, agradaram a juizada, contaram um pouquinho da história do grupo. Imagina um grupo coral de jogador da NFL. Imagina aquelas jamantas daquele tamanho dançando e cantando sincronizadinhos igual coral num palco. É maravilhoso, maravilhoso. Então fica aqui o meu abraço pro Arthur Crispim, que lembrou da gente, pela recomendação desse vídeo que valeu a pena. E o Thales não fica muito feliz não, porque amanhã, o dia seguinte a essa gravação, na quarta-feira, dia 22, parece que o Goodell vai lá na comissão parlamentar prestar esclarecimentos. Já o Dan Snyder saiu correndo, não foi. Então a gente deve ouvir alguma coisa do Goodell. Não acredito que a gente vai ouvir nada bombástico, nada muito relevante, mas o Dan Snyder não se deu nem ao trabalho, parece que não vai se dar nem ao trabalho. A própria comissão redigiu um memorando lá, falou com a imprensa, quem não deve não teme, não quer vir porque parece que tá acontecendo alguma coisa. O famoso quer me ouvir, me intima. Mais um abraço pro Flávio, que hoje foi o primeiro a chegar, tirou onda com o brócolis gostosinho e falou que o triste de acompanhar ao vivo é que depois não pode escutar. Pode escutar sim, inclusive se você der o play depois, ajuda a gente, tá? Quem ouve pelo Spotify, sabe o esquema, né? Dá 5 estrelinhas pra gente. Se você vê pelo YouTube, curte o vídeo, por favor. Se inscreve no canal, faz esse protocolo que a gente já tá cansado de pedir pra vocês. Segue no Twitter, segue no Instagram, ajuda a gente a engajar o NFL, etc. E não se esqueçam, é off-season, os jogadores estão de férias, tem notícia da NFL. Nessa época costuma ter bloco da T-News, os caras costumam aprontar alguma coisa, e só de saber que amanhã tem depoimento do Goodell e teve acordo do Deshaun Watson, pode ficar tranquilo, semana que vem a gente volta para mais NFL, etc. Combinado? Então, um abraço e valeu! Valeu!